E aí, galera, chegamos com mais um conteúdo online, dessa vez sobre memória RAM e memória ROM. No nosso último conteúdo online, nós trabalhamos sobre BIOS, Post, Setup, programas esses que estão embutidos no chip de memória ROM. Então, quem não teve oportunidade de ver, vai lá, olha o material, vê as páginas do livro que foram solicitadas como estudo dirigido e faz esse estudo, gente, em casa. E embala desse material. Bom, o que é que eu quero que vocês façam antes de começar a ver sobre memória RAM, memória ROM? Abre o livro na página 49 e vão ler da 49 até a 55, onde ele vai abordar tudo sobre as memórias. Latência, frequência, capacidade, e essas memórias elas serão utilizadas na prática. Nós iremos fazer testes tanto na memória RAM para ver se ela está funcionando corretamente, se ela não está, quando o desempenho do computador lá tiver muito lento, será que é a memória RAM que está com problema? Então, um dos testes que iremos fazer na prática é em cima da memória RAM. Ele é importantíssimo para o desempenho da máquina e vocês vão conhecer o porquê. E o chip de memória ROM, nós temos o programa de configuração da placa-mãe, o setup, que está embutido na memória ROM, também é objeto de estudo, vocês vão conhecê-lo na prática. E quando forem fazer testes de hardware, para descobrir qual é o defeito do equipamento, aí vocês vão ouvir o som ou vão observar mensagens na tela, estarão utilizando o post, que também está incluso está embutido dentro da memória ROM. Então, uma matéria massa, top. Vai lá, pega o livro, lê as páginas que eu estou pedindo e vamos cair nesse material, ele está caprichado. A primeira memória que vamos trabalhar é a memória ROM, que inclusive já demos uma entrada na memória ROM. Quando falamos sobre BIOS, Setup, Post, esses programas estão gravados num chip de memória ROM que está fisicamente na placa-mãe. E o que é a memória ROM? A memória ROM é uma memória somente de leitura. E por que ela recebe esse nome? Porque os dados são gravados nela apenas uma vez. E depois disso, turma, essas informações não podem ser apagadas ou alteradas. Apenas lida pelo computador, exceto por meio de procedimentos especiais. Outra característica que as memórias ROMs têm é que elas são do tipo não volátil. O que isso quer dizer? É que os dados gravados não são perdidos na ausência de energia elétrica no computador. Então, é uma característica desse tipo de memória. Ao longo dos anos, ele foi passando por uma evolução. Então, aqui ao lado, eu coloquei alguns tipos de memória ROM para que vocês conhecessem. Tem a Mask ROM, que eu não quis colocar a ilustração aqui, por ser muito antigo. E aí eu comecei com a PROM. A PROM é um dos primeiros tipos de memória ROM. A gravação de dados nesse chip é realizado por meio de aparelhos que trabalham através de uma reação física com elementos elétricos. Uma vez que isso ocorre, os dados gravados na memória PROM eles não podem ser apagados e nem podiam ser alterados. Então era uma verdadeira ROM mesmo, era só leitura. O tempo evoluiu e eles criaram a EPROM, que nada mais é do que tem como principal característica, né, essa memória, a capacidade de permitir que dados sejam regravados no dispositivo. Só que isso é feito com auxílio de um componente que emite luz ultravioleta. Então, nesse processo, os dados gravados precisam ser apagados por completo. Então, como é que era a forma de você regravar os dados? Luz ultravioleta. E onde o cara vai baixar esse equipamento? Fogo, né? Então, nesse processo, né,
você precisava de ter essa luz. Bom, não dá, né? O tempo passou, eles inventaram um outro tipo de memória ROM, a EEPROM, que aí nesse caso é um tipo de memória ROM que permite a regravação dos dados. No entanto, ao contrário do que acontecia nesse aqui, o processo para apagar e gravar os dados são feitos agora de forma elétrica, fazendo com que não seja necessário mover o dispositivo do seu lugar para um aparelho especial para que seja feita uma regravação. Ou seja, porque esse chip, como usava o luz violeta, você tinha que retirar o chip da placa para fazer o apagamento total. Nesse não, basta você ter eletricidade. Então esse chip pronto, turma, ele é muito usado hoje, inclusive nos games, Xbox, PS3, PS4, usam um chip EEPROM, um tipo de memória ROM. É nele que está gravado o sistema. Professor, tem memória ROM em outros dispositivos? Tem, por exemplo, uma calculadora científica, ela usa memória ROM. Um smartphone também usa memória ROM. Só que o que tem gravado na memória ROM de um smartphone? O sistema operacional que você está utilizando. Então, as memórias ROMs são memórias somente de leitura, elas podem ser regravadas hoje, né? Através de apagamento, no caso, como as memórias hoje elas são do tipo EEPROM, elas podem ser apagadas e reescritas através de eletricidade. Aqui eu mostro para vocês uma ilustração de vários tipos de memória RAM. E você vai se perguntar, é uma memória importante? Sim, ela está presente em smartphones, tablets, computadores. A memória RAM é um dos componentes mais importantes para garantir o bom funcionamento de um dispositivo. Ela trabalha em conjunto com o processador, auxilia no armazenamento temporário de dados. Então ela tem chips que ela armazena os dados temporariamente, tornando mais rápido a execução de certas tarefas. Em outras palavras, isso significa que quanto maior for a memória RAM, provavelmente menos gargalos ocorrerão durante a execução de múltiplas tarefas. Então, quanto mais memória RAM você tem no seu computador, mais tarefas vocês conseguem executar. A sigla RAM significa Random Access Memory, ou seja, memória de acesso aleatório, uma tradução mais livre, né? Essa memória RAM, ela não armazena os conteúdos de forma permanente, por isso ela é chamada de memória não volátil. Só funciona enquanto tem energia no micro, e ela é responsável exatamente pela leitura das informações, quando necessário, né? E ela faz isso de forma não sequencial. Se você aplicar esse conceito aos smartphones, podemos dizer que à medida em que os aparelhos evoluem mais, né, à medida que vão evoluindo, mais RAM vai sendo necessitado. Por quê? Porque hoje, cada vez mais você usa o seu aparelho, o seu smartphone, como computador. Você quer abrir vários aplicativos e esses aplicativos são carregados temporariamente na memória RAM. Aqui eu mostro um exemplo para vocês de memória RAM tanto para PC como para notebook. Eles estão presentes em miniaturas, em formatos diferentes, mas estão presentes nesses dispositivos. Como o nosso foco é manutenção de PC, então aqui uma demonstração sendo encaixada a memória no slot de memória, no slot da placa-mãe. Aqui no slot de um notebook, a memória é menor, mas é uma memória RAM. Então ela ajuda na velocidade do computador de vocês. Quanto mais memória RAM eu tenho, mais aplicativos eu posso abrir no meu micro. E elas têm tipo, professor? Tem. Elas tiveram o tipo chamado de SIM 30 vias,
SIM 72 vias, teve a memória DIMM. E aí aqui eu listei as mais, vamos pegar aqui as mais atuais, de 2002 para cá, 2002, 2003, por exemplo, memória DDR, memória DDR2, memória DDR3, memória DDR4. Essas memórias, elas apesar de ter os nomes iguais, né? Memória DDR, mudando apenas sendo memória DDR1, 2, 3, 4, elas têm encaixes diferentes, gente. Observem esse buraquinho aqui no meio da memória, a gente chama de chanfro. Cada memória dessa foi de um ano, de uma época diferente. Então, uma memória DDR, ela não encaixa numa placa-mãe que é memória DDR2. Uma placa-mãe DDR3 não encaixa no slot de memória de uma DDR4. Por quê? O chanfro fica numa posição diferente, a quantidade de contatos é diferente. Por exemplo, tem memória que tem 240 contatos, tem memória que tem 184 contatos. Então, o número de contatos, o chanfro é diferente. Então, eu não consigo encaixar uma memória em uma placa-mãe cuja o tipo de memória é diferente. Se sua placa-mãe ela é DDR4, eu só consigo encaixar DDR4. Se sua placa-mãe é DDR3, eu só consigo encaixar DDR3 e assim por diante. E elas possuem voltagens diferentes. À medida em que os anos se passaram, a voltagem foi diminuindo, ou seja, foi havendo um consumo menor de energia e foi aumentando a sua velocidade. Exemplo, turma, eu tenho aqui uma memória RAM, ela é uma memória de notebook. Normalmente na memória terá uma etiqueta. Nessa etiqueta tem algumas informações que são bem importantes para a gente. Exemplo, vai ter capacidade, a interface, a frequência, a voltagem. Então, por exemplo, a capacidade. Aqui informa, por exemplo, 8 GB. Quanto mais gigas ela tem, mais programas eu consigo abrir no meu computador. Então, eu tenho hoje no mercado memória de 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB. Quanto mais gigas eu posso colocar no meu computador, mais programas eu posso abrir. Quer dizer que ela é mais rápida? Não. Não quer dizer que ela é mais rápida. A velocidade dela, gente, está atrelado à frequência. A frequência ela é dada em megahertz. Ela é dada em megahertz. Quanto maior a frequência, mais rápido é a memória. Então, exemplo, 1600, 1800, 2000, 2400. Quanto maior esse número, maior é a velocidade. Então, eu posso ter uma memória de 2 GB com uma frequência alta. Exemplo, 2 GB com 2.400 de frequência. E o cara pode ter essa de 4 GB e 1.600. Ela tem mais capacidade, 4 GB. Mas em velocidade, digamos que ela é mais lenta do que eu ter uma memória de 2 GB com uma frequência mais alta. Então, quem quer velocidade, opta por frequências mais altas em vez de capacidade. Tá? Outro item interessante é a interface, que refere-se exatamente ao tipo. Qual é o tipo de memória que você está usando? DDR3, DDR4? Vocês não precisam se preocupar com DDR e DDR2, porque elas não existem mais no mercado. Nós temos ainda, hoje encontramos DDR3, mas o mercado foco é a DDR4, até porque a gente está à beira de vir aí a DDR5, turma. Então, no chip, na etiqueta, vocês vão encontrar capacidade, voltagem da memória, frequência, que refere-se à velocidade, e algumas etiquetas possuem também, o nome comercial. Exemplo, PC3 12800, quer dizer que ele transfere 12.800 megabytes por segundo. Essas informações vêm na etiqueta da memória RAM.
Há etiquetas de memória, turma, que vem também exposto uma sequência de 4 números. E essa sequência de 4 números representa o que a gente chama de latência. O que é a latência? É o tempo que a memória leva para se comunicar com o processador. Quanto menor for esses números, mais rápido é a comunicação dessa memória com o processador. Quando a gente fala de memória RAM, turma, é muito difícil não ter que entrar num assunto chamado Dual Channel, que é uma tecnologia presente nas placas-mães, mas que tem tudo a ver com o assunto que a gente está abordando, memória RAM. Normalmente vocês vão encontrar em placas-mães mais simples apenas 2 slots de memória. E aí o slot 1 normalmente é esse mais próximo ao processador, certo? Ou seja, se eu tiver que instalar, eu tenho 2 slots, se eu tiver que instalar uma memória RAM, é sempre, normalmente é no slot próximo à socket. Se eu tiver dúvidas, eu posso baixar o manual da placa-mãe e verificar a posição. Aqui, inclusive, você está vendo, ó, aqui, ó, DIN A1, me especificando onde eu devo colocar. Tem placa-mãe que aparece 0, 1, 2, 3, ou 1 e 2, e assim por diante. Mas o que é o Dual Channel? Uma memória, quando você só tem uma memória, ele se comunica com o processador a um canal de comunicação de 64 bits. Então, em teoria, certo? Quando você tem uma placa-mãe com Dual Channel, ele dobra a largura do barramento e aí ele passa a trabalhar com 128 bits de largura de barramento. Isso quer dizer que a comunicação com o processador fica mais rápida, é como se fosse 2 pessoas ao mesmo tempo passando as informações para o processador. Só que para ativar essa tecnologia, eu preciso que eu tenha 2 pentes de memórias idênticos. E quando eu digo idênticos, eles têm que ser de mesma capacidade, ou seja, 4 GB, 8 GB. Eles têm que ter a mesma latência, ou seja, o mesmo tempo. E eles têm que ter a mesma frequência. Um exemplo, 1600, 2000, 2400. Então, na hora que a gente vai montar um computador, se você tem uma placa-mãe com a tecnologia Dual Channel presente, em vez de você comprar um pente de memória de 8 GB, é mais viável e você deixar ele mais rápido, você colocar 2 pentes de 4 GB, ou seja, 2 pentes iguais. Se você pensa ter no futuro uma máquina mais rápida, você pode comprar 2 de 8, mas 2 pentes de mesma capacidade, mesma latência e mesma frequência. E na hora de instalar, você coloca nos slots iguais. Exemplo, os 2 pretos ou os 2 azuis. Quem vai te dizer o encaixe é o manual da placa. Como é ativada essa tecnologia? Automaticamente. Basta que você compre os 2 pentes de memórias iguais, encaixa na placa e correr para a felicidade. Curtir o desempenho da máquina. E aí, galera, chegamos ao final de mais um conteúdo online. Abordamos sobre memória RAM, memória ROM, frequência, latência, Dual Channel. No nosso próximo conteúdo, iremos falar sobre processadores. Outro item importantíssimo, fica encaixado lá na socket da placa-mãe. Iremos abordar uma briga de gente grande entre os principais fabricantes, Intel e AMD, quais são os principais processadores hoje do mercado. Então, conteúdo bacana está sendo preparado para vocês. Bom, vamos para o próximo. Para fechar, tem uma missão para vocês. Quero que vocês respondam as questões do A ao E. E após responder discursivamente, vocês vão enviar para os e-mails listados aqui na atividade. Envia, lembra de colocar cópia
para mim e é nóis. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e até a próxima, turma. É nós na fita.